Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde falamos com Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Muito boa tarde. Boa tarde, Marta. No início desta nossa conversa vamos fazer a referência que tem sido habitual ao Brexit e ao ponto da situação, de certa forma. Não houve avanços. Pois, realmente começa a ser um desconsolo falarmos sobre o assunto, de facto. Sabemos que é 29 de março a data limite. Esta semana, Theresa May esteve em Bruxelas, falou com o Parlamento, Comissão, o Conselho, e de facto, uma vez mais, não houve uma proposta significativa, nada de novo, que fosse realmente atrativo para os restantes Estados-membros ou pelas instituições europeias e, portanto, em resumo, Juncker diz que não vai mexer no acordo, pelo menos na sua essência ele não vai mexer naquilo que já foi acordado entre os 27 Estados-membros. O Presidente do Parlamento Europeu foi um bocadinho mais longe, dizendo que corre-se o risco dentro de semanas nós estarmos perante, estarmos perante uma verdadeira catástrofe humana e económica também, obviamente, um cenário um bocadinho mais complicado e dizendo que realmente o não haver acordo é uma solução extremamente perigosa, porque é nós estarmos completamente no vazio, sem saber o que é que vai acontecer. Para todos os Estados-membros. Para todos, obviamente. E a destacar aqui foi realmente as afirmações do Presidente do Conselho, Donald Tusk, que também veio dizer que não haverá, portanto, renegociação do acordo de saída, mas foi um bocadinho mais longe e aqui vou citar, traduzindo à letra o que ele disse: tenho questionado como será o lugar especial no inferno reservado àqueles que promovem o Brexit sem terem sequer um esboço de um plano para realizá-lo em segurança. Isto, obviamente, sobretudo na imprensa britânica, caiu mal, que nem uma bomba, como se compreende, sobretudo junto dos adeptos do Brexit, não é? Pessoalmente só tenho a aplaudir estas afirmações do Sr. Tusk que está a dizer realmente as coisas tal como são. Há que encarar a realidade. Há que encarar a realidade e, portanto, quem defendeu esta saída, sabemos muito bem, passados já quase 3 anos desta situação, como muitos dos promotores desta ideia do Brexit nem sequer pensaram realmente em termos práticos como é que isto ia funcionar e alguns colocaram-se à margem do alguns processo. Já se colocaram na margem, já saíram e ninguém sequer sabe deles e, portanto, estão os outros todos que irão pagar esta grande fatura, não é? Sem sabermos exatamente o que é que vai acontecer. Feito este ponto da situação em relação ao Brexit, vamos olhar para o início deste mês de fevereiro, onde aconteceram alguns eventos, nomeadamente o seminário dos jornalistas e multiplicadores de informação. Portanto, nós começamos o mês de fevereiro realmente aqui com um conjunto de eventos bastante interessantes. Um deles foi o seminário de jornalistas e multiplicadores de informação, portanto um evento destinado a pensar sobretudo nesta classe profissional e a pensar no tema das eleições europeias, e onde podemos ter cá na região um representante da representação da Comissão Europeia em Portugal, também do Gabinete do Parlamento Europeu e um membro da Comissão Nacional de Eleições. E, portanto, a ideia foi reunir com os jornalistas e outros multiplicadores de informação no sentido de passar algumas dicas, alguns conteúdos, algumas informações que são realmente importantes na forma como as pessoas podem vir a trabalhar até maio, sobre a cobertura das eleições, sobre o problema também das fake news, sobre a forma como aceder à informação e divulgar essa informação junto do público e, portanto, sendo eu algo suspeito para falar nisso enquanto organização, mas eu acho que o evento até acabou por correr bastante bem e foi bastante proveitoso, digamos assim. Também foi possível anunciar os vencedores do concurso escolar A Minha Voz na União Europeia. É verdade. É um concurso que já começou, portanto, a finais de outubro. Foi dirigido especificamente a estudantes do secundário e do 12º ano, para nós vermos que conseguimos envolver aqui jovens que têm idades, que já estão em idade participar no ato eleitoral de maio ou eventualmente estão próximos e mesmo que não possam participar têm já alguma capacidade de mobilização
E, portanto, tivemos então a apresentação dos trabalhos finais e portanto, 3 escolas vencedoras, por esta ordem, 3º, 2º e 1º, a Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva, depois a Escola Secundária Gonçalo Jarco e, em primeiro lugar, a Escola da Apela. Portanto, são 3 escolas, num total de 15 participantes, portanto, 12 estudantes e mais 3 professores, têm aqui o papel de coordenadores, orientadores, que vão até Bruxelas, que vão visitar o Parlamento Europeu e que deram um contributo enorme, todos eles, não apenas, obviamente, estas 3 escolas vencedoras, mas as 13 escolas participantes, deram um enorme contributo na abordagem, na divulgação, na mobilização da comunidade escolar em torno do tema das eleições. E permita-me que lhe diga também em relação a isso, realmente a pena que muitas das vezes não venha cá para fora o trabalho fantástico que é feito dentro das escolas. Nós pensamos sempre as escolas na questão dos conteúdos curriculares, dos testes, dos exames, dos temas do português, da biologia, da avaliação, mas é que as escolas e os professores fazem trabalhos absolutamente fantásticos em atividades extracurriculares, e este é um bom exemplo de como os jovens de facto se mobilizaram, que também às vezes nós criticamos muito os jovens a falta de vontade, a falta de interesse, e eu devo dizer que assisti, portanto, das 13 escolas participantes, houve 2 que não puderam participar nesta última etapa, só concluíram, portanto, 50% do trabalho, mas as 11 escolas que chegaram até o fim e que mostraram os trabalhos na semana passada, neste evento final, realmente fiquei deslumbrado com a qualidade do trabalho que foi apresentado, a criatividade e o empenho destes jovens. Marco Teles, a crise da Venezuela, por vários fatores, não passa à margem da nossa realidade, mesmo regional, e o Europe Direct recebeu uma comissão de venezuelanos. Com que intuito foram bater à vossa porta? Nós tivemos essa boa notícia, surpresa, mas essa boa notícia, digamos assim, de um grupo que se juntou e que tiveram no centro na passada sexta-feira, precisamente para entregar 2 cartas. Isto foi numa sexta-feira, portanto, logo após aquela tomada de decisão do Parlamento Europeu de reconhecer o atual presidente interino. E, portanto, eles vieram entregar 2 cartas, uma dirigida precisamente ao Presidente do Conselho Europeu, do Conselho do Parlamento Europeu, peço desculpa, António Tajani, como agradecimento pela tomada, pela posição que o Parlamento Europeu tomou na semana passada, e uma outra dirigida a Federica Mogherini, portanto, como se sabe, a alta representante da União Europeia para a política externa e de segurança, no fundo a chefe da diplomacia europeia, também, no fundo, solicitando uma intervenção ainda mais firme por parte da União Europeia e dos seus Estados-membros. E, portanto, obviamente, da nossa parte, foi um gosto imenso receber este grupo nas nossas instalações e, coincidência ou não, de facto, por força dos outros eventos a que nós tínhamos feito referência ainda há pouco, tínhamos connosco nesse dia uma representante do Parlamento, um representante do Parlamento Europeu, nem mais nem menos o chefe do Gabinete do Parlamento em Portugal, e também uma representante da Comissão Europeia em Portugal, e portanto pudemos entregar diretamente a estes 2 elementos as referidas cartas, que obviamente vão ser encaminhadas e que merecem toda a atenção numa altura em que, de facto, como sabe, a Venezuela passa por uma situação extremamente complicada, não é? Aliás, ainda esta semana, a própria Comissão Europeia reforçou a assistência humanitária com um apoio na ordem dos 5 milhões de euros. Tudo somado ao que já foi entregue em 2018, nós estamos a falar de um apoio que a União Europeia já dá, em termos financeiros, de 34 milhões de euros. Ficou também expressa a vontade da União Europeia abrir um gabinete de ajuda humanitária em Caracas e, como se sabe, só não se está a ser mais expedito neste apoio porque, entretanto, o Sr. Maduro impede, através das forças militares, que esta ajuda humanitária chegue. Que é uma coisa indescritível
e ainda bem que, do ponto de vista prático, começa a haver uma posição de fundo mais forte, não apenas também do nosso país, começa agora também a afirmar-se de uma outra forma em relação a este problema, mas de outros Estados-membros, não é? Da Espanha, da França, da Holanda, da Suécia, enfim, da União Europeia no seu todo. Acima de tudo, vamos esperar que a ajuda humanitária chegue a quem vamos dela necessita. Vamos esperar numa primeira instância, porque é isso que rapidamente é preciso que aconteça, e vamos esperar depois também que rapidamente que haja alguma abertura, não sei se será possível perante a personalidade que estamos a falar, mas alguma abertura para de facto se iniciar um processo de eleição verdadeiramente justa, transparente, democrática, e que haja uma mudança naquele país, porque de facto, enfim, isso tem que ser o mais rapidamente possível, tem que acontecer o mais rapidamente possível. Vamos mudar de tema. Foram conhecidos dados sobre a saúde das crianças na União Europeia em 2017. Sim, é apenas uma parte de um estudo mais completo, que foi apresentado agora em fevereiro, portanto, pela Eurostat. É apenas para dizer, e se calhar, permita-me que lhe diga, até um pouco para a oposição em que se passa na Venezuela, não é? Às vezes andamos sempre a reclamar das condições que temos e depois esquecemos da realidade triste que para isso se passa noutros países, nomeadamente também fora da própria União Europeia. E, portanto, este relatório mostra uma situação extremamente benéfica, uma situação relacionada com o estado da saúde geral relativamente às crianças, em que diz que 95% das crianças, na média da União Europeia, era considerado bom ou muito bom, portanto, há apenas uma pequena oscilação consoante a faixa etária, portanto, dos 0 até os 5 anos, este valor sobe até aos 97%, dos 5 aos 10 andará nos 96% e depois acima desta faixa, portanto dos 10 aos 15, 10 para 95%, mas globalmente o resultado é muito satisfatório mesmo, e é uma situação que é mais ou menos comum a todos os Estados-membros. Por acaso devo dizer que o Portugal é quem aparece pior neste cenário, no gráfico, mas quando eu digo aqui o pior, ainda assim, também o relatório refere que em Portugal os valores é da ordem dos 90% das crianças têm o tal estado de saúde bom ou muito bom, portanto, ainda assim é uma situação bastante favorável do nosso país. Haverão outros, com certeza, numa situação um pouco melhor, mas apesar de tudo uma situação bastante favorável. Celebrou-se o Dia da Internet Segura, foi a 5 de fevereiro, o que dizer? Se calhar aqui há de destacar a quarta avaliação do Código de Conduta da União Europeia. Isto, em termos de contexto, relembrar que houve aqui uma decisão quadro, portanto, relativa à luta contra o racismo e a xenofobia, portanto, uma iniciativa da União Europeia que se juntou, ou da Comissão Europeia em particular, que se juntou a 4 grandes empresas de tecnologia e informação. Portanto, falamos já em 2016, que se juntou o Facebook, a Microsoft, o Twitter e o YouTube. E, portanto, ao fim de 4 anos, o que se veio verificar em termos de resultados é que estas empresas de tecnologia de informação conseguem atualmente analisar cerca de 90%, 89% para ser mais preciso, dos conteúdos que são assinalados como conteúdos que não são próprios, que tentam incentivar, no fundo, ao ódio. Ou que têm atitudes de racismo, xenofobia, e isto conseguem identificar num prazo de apenas 24 horas, sendo que 72% desses conteúdos ilegais acabam por ser eliminados. Portanto, estas plataformas já os conseguem eliminar. Portanto, não conseguem fazer esse trabalho na totalidade, mas já aqui um trabalho bastante meritório, não só na prontidão, na rapidez de resposta por parte destas 4 plataformas, como se viu em cerca de 24 horas, mas também a quase totalidade ou a grande maioria destes problemas conseguem ser eliminados. Mas também agem digamos, por denúncia de utilizadores? Por denúncia, por controle das próprias plataformas, que vão desenvolvendo, no fundo, mecanismos, e aqui há uma salvaguarda também por parte da Comissão, a dizer, obviamente, que não está em causa a liberdade de expressão. Cada um de nós continua a ter a liberdade, enfim, de nós utilizarmos estas redes para comunicarmos. O que há é um controle cada vez mais apertado no que toca a comunicações que ponham, no fundo, em causa a questão, ou que incitem, digamos, ao ódio online, portanto, que é algo que preocupa bastante. E tivemos aqui, em relação a esta matéria, também a boa notícia que
Outras 4 grandes plataformas se vão juntar a este código de conduta apresentado pela Comissão, e estamos a falar da Google+, do Instagram, do Snapchat e do Dailymotion. Portanto, ao todo, 8 grandes plataformas que estão, no fundo, todas a trabalhar para o mesmo lado, digamos assim, a remar para o mesmo lado, no sentido de tornar a internet um espaço mais seguro para todos nós. Para finalizar, uma referência a uma nova aplicação para Android e iPhone que está disponível. É mais uma iniciativa, neste caso, do Parlamento Europeu, uma plataforma obviamente gratuita, como a Marta referiu bem, disponível nas 2 plataformas, disponível também nas 24 línguas oficiais, portanto este aspecto também é sempre interessante, e que vem no fundo se juntar a um conjunto de iniciativas mais vasto que o Parlamento Europeu tem tomado no sentido de aproximar os cidadãos das instituições e contribuir dessa forma para uma maior participação nas eleições europeias. E esta plataforma acaba por ser muito interessante porque ela é extremamente rica em termos de conteúdos informativos, portanto tem uma componente de atualidade, tem uma componente que permite identificar na nossa área de residência, enfim, projetos que tenham sido desenvolvidos também ou apoiados financeiramente pela própria União Europeia. E, portanto, é mais um mecanismo ao dispor de todos nós. Eventualmente, a crítica aqui será uma plataforma, se calhar, algo pesada. Ninguém poderá acusar esta aplicação de ser pobre em conteúdos. Isso não é possível, porque, de facto, ela pode pecar, eventualmente, por alguma informação até excessiva em demasia, mas, enfim, cada um procura aquilo que mais lhe interessa. E, uma vez mais, também deparamos com aquela situação que as plataformas, é difícil criar as plataformas, ou inclusive também os sites europeus estarem totalmente disponíveis nas 24 línguas oficiais. Portanto, realmente o menu inicial aparece, obviamente, todo em português. À medida que vamos aprofundando determinadas temáticas, podemos esbarrar com um ou outro conteúdo que só se encontra disponível em língua inglesa. E isso também tem uma explicação. É que muitas das vezes, por exemplo, na questão da atualidade, é quase humanamente impossível as equipas de tradutores conseguirem em tempo útil fazer de imediato a tradução de matéria que está a sair e disponibilizar logo nas 24 línguas oficiais. A aplicação é Citizen. A aplicação basta colocar, portanto, no Google Play, no iPhone não sei porque não utilizo, mas nos Androids, portanto, será no Google Play, pôr a indicação Citizens App, e vai aparecer aliás, e existem muitas outras interessantíssimas, mas esta mais recente e muito vocacionada neste pescar de olhos também aos europeus e relembrar que nós estamos aí há muito pouco tempo das eleições europeias. Marco Teles, ficamos por aqui, voltamos a conversar em breve. Até uma próxima então. Obrigado, Martim.